Êxodo capítulo 20, por favor. Vamos à palavra de Deus. Êxodo capítulo 20. Nós estamos dando sequência nessa série de ministrações que estamos fazendo no mês de outubro. O pastor Carlos Alberto tem enfatizado essa questão da libertação de cadeias interiores, libertação do pecado. Ele andou pregando aqui sobre o pecado, 10 proposições que o pecado não é brincadeira. E nós temos notado que, como vimos hoje à noite, muitas pessoas, e já falamos aqui, né? Muitas pessoas às vezes estão enfermas no seu corpo, em decorrência da enfermidade na sua alma. E a do corpo é fácil de identificar, a da alma é mais difícil um pouco. Muitas pessoas vivendo conflitos enormes na sua alma. E nós vamos dar uma cavada hoje à noite aqui, para que a luz da palavra de Deus bata sobre nós e nos liberte. Porque Oséias 4,6 diz: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Então o conhecimento da palavra é necessário, porque quando você tem os recursos da palavra nas suas mãos, você não é enganado. E você consegue detectar à distância, com mais facilidade, os perigos mortais. E é por isso que nós estamos fazendo essa série agora no mês de outubro, falando disso. Perigos mortais. Descubra, conheça os inimigos que destroem a sua força. Muitos de nós estamos fracos, muitos de nós estamos enfermos, e alguns estão morrendo prematuramente, porque não estão identificando esses inimigos, esses perigos mortais, inimigos que são sutis. E eu quero ler aqui a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, começando por ele, para que você e eu tenhamos consciência e saímos aqui hoje à noite vacinados contra este terrível mal que é a cobiça. A cobiça é uma forma de idolatria, e a cobiça abre porta para o pecado, e o pecado mata. Então vamos ler a palavra de Deus e em seguida vamos expor de forma bem objetiva e simples nesta noite, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 20, versículo 1, os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Eu sou o Deus que te tirou da escravidão. Portanto, agora ele começa a relacionar os 10 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses além de mim. Não construa outros deuses, não tem outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu. Não faça, não adore, não construa ídolos, semelhante às coisas do céu, semelhante às coisas da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou um Deus zeloso, eu não divido a minha glória com ninguém. Não façam isto, eu sou o Deus único. Deus está advertindo, porque se vocês não atentarem para isto, vocês serão castigados e os filhos de vocês sofrerão as consequências. Eu sou o Deus que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Quando você caminha pelos caminhos da idolatria, que é o próximo item que nós vamos abordar oportunamente, não sei quando, mas está na minha lista. A cobiça é terrível, mas a cobiça desemboca, melhor dizendo, na idolatria. E as duas coisas são muito sutis e são altamente letais e destruidoras.
E Deus está dizendo aqui, olha, se vocês fizerem ídolos, se vocês construírem ídolos, se vocês adorarem outros deuses, eu sou um Deus zeloso. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Vocês vão abrir espaço para a maldade, para o pecado, destruir os seus filhos. Isso é muito sério. Como nós pregamos aqui na ceia de setembro, o pecado de um afeta a todos. Nós somos seres que vivemos conectados uns com os outros. Essa é a advertência da palavra. Mas tem uma boa notícia também. No versículo 6 ele diz: mas eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e me obedecem aos meus mandamentos. Se você obedecer a Deus, amar a Deus, as milhares de gerações após você serão abençoadas, serão protegidas. Não tomarás, versículo 7, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois sou o Senhor, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso, importância de você ter tempo de descanso para o santificar. Trabalhará 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia, que é o dia do descanso, seja dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o consagrou e o santificou. Você já percebeu que tem pessoas que não conseguem parar? Não conseguem descansar? Seu corpo, o meu corpo, ele foi criado para ser renovado e restaurado. E há uma idolatria chamada trabalho, que não está permitindo as pessoas pararem, descansarem. Para pensar em nada, para pegar um livro para ler, para desconectar da internet. Esse feriado, Deus, por sua bondade e misericórdia comigo, Ele me levou para um sítio onde não pegava nem celular, nem 3G, nada. Fiquei lá de quinta até ontem à tarde, foi uma delícia. Levei uns 4 livros para ler, levei Bíblia, me joguei numa rede lá, li gostoso. Eu desejava acordar, dormir, foram 2 noites, eu desejava acordar cedo para ler, deitar e ler. É necessário. Estudei quase todo o livro de Samuel, fiquei doido, falei, meu Deus, quanta riqueza tem aqui. Mas é uma tentação para mim começar a ler, porque eu quero estudar, eu quero construir sermões, mas eu falei, não vou fazer. Vou absorver tudo. O descanso é necessário. E muita gente idolatrando o trabalho, é o próximo ponto. Por causa da cobiça, idolatra o trabalho. Por causa do desejo de ter mais, idolatra o trabalho. Estão se matando. Não adianta tomar remédio depois, aí fica enfermo. Não adianta, a oração não vai resolver alguns casos, porque você está quebrando o princípio do descanso, do sono reparador. Pessoas com mente agitada, dormem mal, tensas, nervosas, estressadas, idolatrando o trabalho, estão se matando. Eu vivo olhando esse detalhe e minha esposa me ajuda muito nisto, me brecando, porque minha atividade não tem horário, ela é todo o tempo. Meu tipo de atividade.
E se eu não tomar cuidado, eu entro pelo mesmo caminho de vocês. Então é o princípio do descanso. É necessário, é mandamento. Quando você desobedece, você quebra princípios. Quebrando princípios, você vai ter consequências deles. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Honra, respeite teu pai e tua mãe, jovens. Muitos jovens estão perdendo a sua vida, estão abreviando os seus dias por falta de honra aos seus pais. Honrar é valorizar. Honrar é aumentar o valor. Honrar é obedecer. Muitos dos nossos jovens estão andando em desobediência e estão abreviando as suas vidas, estão morrendo antes do tempo. Versículo 13, não matarás. Não precisa nem explicar. Versículo 14, não adulterarás. Precisa explicar? Quem adultera sabe que está pecando ou não? E por que adultera? Nós vamos saber a resposta disso. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. É a mentira. A mentira corrompe o caráter. Quem mente, rouba. Quem mente vai roubar, vai corromper. A mentira continua sendo pecado. João 8,44 diz que o mentiroso continua ainda, não mudou, não teve nenhuma revogação nessa palavra, não teve nenhuma mudança na lei. João 8,44 diz que o pai da mentira é Satanás. Portanto, se você mente, você é filho do diabo. E você está quebrando o mandamento. E você está traindo maldição para você. Você está corrompendo a sua alma, corrompendo a sua mente. Você está abrindo espaço para demônios. O mentiroso continua sendo filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Não mentirás, não darás falso testemunho. Não prometa algo que você sabe que não vai cumprir. Mesmo que as pessoas te pressionem, não prometa algo que você não tem condição de cumprir, porque isso é mentira. Se há uma coisa que me enoja, que me deixa profundamente irritado, é lidar com o mentiroso. Porque isso irrita a Deus. Quando meus filhos estavam na pré-adolescência, eu fiz um pacto com eles. Falei assim: nunca mintam para mim. Fale a verdade. Se você aprontar alguma coisa, fale a verdade. Não importa. Vai doer mais em você e em mim se você mentir. E eu bati forte com essa questão da mentira. Fale a verdade. Porque a verdade liberta. Imagine se os políticos da nação brasileira, os nossos governantes, só fizessem um pacto. A partir de hoje não vamos falar mentira, vamos falar só a verdade. Imagine a revolução que ia acontecer na nossa nação. Vai perante o juiz. Você roubou, roubei. Já imaginou? Cadê o dinheiro? Está na conta tal na Suíça. Você já imaginou isso? Olha só, gente, um princípio consertaria muita coisa nessa nossa nação.
Os caras estão fazendo um monte de propaganda política aí, coisas que eles não têm competência, não está na alçada deles de fazer, não está. Eles estão enganando, A e B estão enganando. Eles estão mentindo, não é da alçada deles, eles não vão conseguir fazer aquilo. Eles estão mentindo. Mentindo para o povo. Passa um pó na cara bem passado, uma imagem bem bonita, uma luz maravilhosa, um sorriso, uma impostação de voz. Tudo isso é treinamento para mentir. Porque o coração do homem é corrupto. Imagine só, se tudo que a pessoa disser para você for a verdade, na sua casa tudo que falarem é verdade. Que coisa maravilhosa, Deus iria agir, porque Deus é a verdade, nele não há mentira. Versículo 17, é o mais longo, e é isso que nós vamos nos deter aqui. Vamos ler juntos, está na tela ali, por favor. Não cobiçarás, o quê? A casa do teu próximo. Vamos ver a listinha ali. Não cobiçarás o quê? A casa do teu próximo. Segundo, a mulher do teu próximo. Terceiro, os funcionários do teu próximo. Quarto, o boi, o jumento. Aí, como a relação ia ficar longa, Deus falou: bom, deixa eu dar uma generalizada aqui, porque vai ficar longo o negócio. Nada, nenhuma coisa que não te pertence. Os 9 primeiros mandamentos são objetivos, o último é subjetivo. Você reparou? Os 10 mandamentos, 9 deles são profundamente objetivos e claros. O 10º mandamento é subjetivo. Ele trata do nosso interior. É algo que você consegue conduzir-se sem que ninguém perceba. Só que, quando perceberem, quando vier a luz, pode ser tarde demais e a desgraça já aconteceu, que é a cobiça. Os demais mandamentos todos são perceptíveis a olho nu, mas o 10º é o mais sutil e perigoso, porque você consegue enganar. Você consegue se auto-enganar, você consegue se auto-sabotar, e ele virá à luz só quando for concebido o pecado, e aí então você vai ter que confessar para muitos. É muito mais barato confessar a tentação, é muito mais simples, é muito menos traumático. Quem não tem coragem para confessar tentação, vai ter que arrumar coragem para confessar o pecado para muitas pessoas. Eu fiz um gráfico, eu vou correr os slides, tá, Lucas? Vai naquele gráfico, por favor, de Tiago 1,12. Tiago 1,12 a 15. Tem um texto que eu coloquei, inclusive, na versão da Bíblia Mensagem. Põe a versão da Bíblia Mensagem antes, e depois nós voltamos para esse gráfico. Veja só como é que funciona o processo da morte espiritual. É um processo. Essa versão da Bíblia Mensagem deixa muito claro isso. Veja só como acontece a coisa. Tiago escrevendo diz assim: ninguém que esteja passando por lutas, versão da Bíblia Mensagem, tá, gente? Não inventei não, tá lá. Tadeu tem uma versão impressa ali, se quiser conferir, tá ali. Ninguém que esteja passando por lutas, por provações, diz a versão mais tradicional, pode ter a cara de pau. Tem gente que tem cara de pau, não tem? De dizer o seguinte: é Deus que está me tentando. Tiago está escrevendo isto para uma igreja, não é para o mundo exterior, não. Porque naquele tempo já tinha uns irmãozinhos com cara de pau lá dentro.
Ninguém passando por lutas, por tentações, deve ter a cara de pau e dizer: é Deus que está me tentando. Como é que a gente fala isto? Eu vou mudar a frase para você entender. Muitas vezes você fala assim: foi Deus que permitiu. Eu não sei por que Deus permite uma situação dessa chegar a mim. Ele não sabe a minha fraqueza? São desculpas esfarrapadas. E Tiago está dizendo: não diga isto. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Sabia disso? Aquela tentação aconteceu para Deus me testar. Não. Não coloque na conta de Deus esse negócio, não. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Leia comigo aquela frase, por favor. Ceder à tentação é decisão nossa. Quem põe a tentação diante de você? Vamos ver se você descobre. Quem põe? Quem põe? Satanás, o seu adversário. Ceder à tentação é uma decisão sua. É você que cede ou não. Não coloque a culpa em Deus. Não coloque a culpa na sua esposa. Eu caí, pastor, porque a minha esposa não me compreende, a minha esposa não me dá atenção, a minha esposa não seja cara de pau. Assuma a sua responsabilidade. É o meu marido, é o meu líder, é o pastor que não cuida de mim, é o meu líder de célula que não cuidou de mim direito. Procurei, não teve tempo para mim, ó desgraça que me aconteceu. A culpa é sua. Ceder à tentação é uma decisão sua. Foi o que Deus falou para Caim lá atrás: o pecado jaz à sua porta, batendo na sua porta. Cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti dizer não. Cumpre a você agir como José agiu lá no Egito, quando ele foi levado como escravo na casa de Potifar. Antes de Cristo, antes de graça, antes dessa revelação total que nós temos hoje, a mulher ficou diariamente na cabeça dele, fazendo elogios, fazendo sugestões. Que mulher quando é safada, eu vou te falar um negócio. É um negócio absurdo. Eu estou fazendo uma série de vídeos de 1 minuto falando sobre sabedoria. Eu cheguei em Provérbios capítulo 5, agora fiquei até com medo de gravar os vídeos. Eu gravei 3 e falei: ixi, está pesado esse negócio, eu preciso pensar melhor como é que eu vou abordar isso. Porque é feio a coisa. A mulher imoral. E o homem imoral também. A imoralidade está permeando as nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos ser radicais com isso. Então, Tiago está dizendo: não transfira a responsabilidade para ninguém. Ceder à tentação é culpa nossa. Culpar a Deus é malandragem. Está lá, versão da Bíblia Mensagem. A tentação nasce de onde? Dos impulsos incontroláveis. De onde estão eles? Dentro de nós. Então deixa eu dar uma luz para você de algo aqui. Tem coisa mal resolvida dentro de você. E essas coisas mal resolvidas, Satanás, você dá dicas para o diabo. Você, sabe quando você navega na internet procurando, quero comprar uma barraca? Você põe lá no Google, barraca. De camping. Passa alguns minutos, você abre a sua rede social, o que aparece? Várias propagandas de quê? De carro? Não, de barracas. Você está rastreado. Os sistemas hoje sabem aquilo que é o seu interesse.
E falando com o pastor César esses dias, que conhece muito de área de informática, ele falou: Osmar, eu fiquei assustado com um amigo meu que é analista de sistemas, porque ele não fez uma pesquisa, ele estava conversando com um amigo, falando que ele queria comprar algo, conversando com o celular sobre a mesa. Não sei que demônio, acho que é um demônio, não é possível. Daqui a pouco ele foi abrir essa rede social sobre aquilo que ele estava. Ele não teclou, não. Tem um sistema hoje que capta as conversas. Quem é do ramo de TI sabe me dizer melhor como é que funciona isso. Mas como não é o assunto aqui, mas só para você ficar atento. Daqui a pouco ele abriu a rede social, estava lá o que ele tinha conversado, não tinha escrito. Assim age Satanás, o adversário. Ele sabe aquilo que te interessa. Ele sabe aquilo que me interessa. De alguma forma você deu a dica para ele. De alguma forma você deixa pistas. E ele vai pegar a isca e pôr na sua cara. A tentação nasce dos nossos impulsos incontroláveis que estão dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara, e quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Vamos ver um case sobre esse assunto. 2 Reis capítulo 5. De manhã não falei sobre isso, à tarde meditando me lembrei dessa história aqui. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Vamos ver um caso na Bíblia. 2 Reis capítulo 5. Aquele episódio da cura de Naamã. Vou dar uma resumida aqui. Naamã, um general de guerra do povo sírio, não do povo de Deus, contrai uma lepra, fica desesperado, morrendo, despedaçando, caindo pedaços do seu corpo. É levado para dentro da casa dele uma criada, uma serva, que vê aquela situação, se comove com aquilo e comenta com a esposa de Naamã, dizendo o seguinte: se o meu senhor Naamã estivesse em Israel, ele saberia que lá há profeta, e ele poderia procurar esse profeta e ser curado da sua lepra. A mulher ouviu, falou para Naamã. Naamã pediu cartas, e aqui tem vários contextos, várias mensagens que já vi sendo pregadas por aí, cada uma mais linda que a outra, mas eu quero me deter numa que eu nunca vi ninguém pregar, e hoje me saltou aos olhos hoje à tarde. A cobiça no discípulo de Naamã. Veja só o que aconteceu com ele. E aqui eu vou encerrar, bem curto mesmo, bem objetivo, para você sair daqui pensando hoje à noite. Veja aqui comigo. Naamã então chega para aquele homem e fala para ele: olha, para você ser curado, você tem que se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Ele fica revoltado, no dia civil, lá na minha terra tem rios melhores, por que não? Eu achei que ele configurou que Naamã ia agir de um jeito e ele não agiu de outro. É outra história, é outro contexto, mas eu quero chamar a sua atenção para o discípulo de Eliseu chamado Geazi e como a cobiça atuou na mente dele e o destruiu. Versículo 15 então. Então Naamã e toda a sua comitiva, no 14 diz que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado. Sua pele tornou-se como a pele de uma criança, curado, milagre. Imagina, um cara leproso, mergulha 7 vezes, mergulha uma vez nada, 2 nada, 7ª vez, a hora que ele sai da água, a pele dele foi regenerada totalmente, ficou que nem a pele de uma criança. E o homem era um homem influente, era um homem rico, um homem com vários recursos. E ele ficou tão grato que ele quis abençoar Naamã. Ele quis entesourar para Naamã. Ele quis compartilhar com Naamã dos recursos. Tem algum mal nisto? Não tem. Com Eliseu. Mas Eliseu não quis. As razões, eu não sei.
Mas às vezes é melhor você não receber algumas coisas do que receber e ficar refém daquilo. Preste atenção no que eu estou falando para você, que talvez seja uma palavra de sabedoria para você. É melhor em algumas ocasiões você não receber aquilo que querem te dar, porque você vai ficar refém daquela pessoa. Cuidado. Então Naamã, versículo 15, e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que há Deus, que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Quero te abençoar, quero te presentear. Versículo 16. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. 17. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus senão o Senhor. Ele queria um pedaço de terra daquele lugar. Falou: eu quero fazer dessa terra um altar, e eu quero adorar a este Deus, agora eu creio neste Deus. Olha que milagre maravilhoso. Mas não é aqui o ponto. 18. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. 19. Disse Eliseu: vai em paz. O abençoou. 20. Geazi, que estava ali do lado, discípulo de Eliseu, ouviu aquela conversa. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou. Olha onde a cobiça acontece. Ele não falou, ele não verbalizou, ele não anunciou. Foi na mente dele, foi no coração dele. Pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor, pôs o Senhor no rolo. Esse é o cara de pau. Descarado. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Naamã ofereceu a ele? Não. O que é a cobiça? A cobiça é aquilo que não diz respeito a você, não pertence a você, não é para o seu bico, não foi oferecido a você, foi oferecido a outro e você deseja aquilo. A cobiça tomou conta deste homem. Olha só que ponto foi a história. 21. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que já tinha ido embora. Vendo-o se aproximar, Naamã desceu da carruagem para encontrar e perguntou: está tudo bem? 22. Geazi respondeu: sim, está tudo bem, mas o meu Senhor me enviou para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dele 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa limpa, fina. Eliseu mandou ele ir atrás do cara? Mentiroso. Veja como a mentira está ligada à cobiça, porque você começa a esconder as coisas, e aquilo vai te corroendo. Ele inventou uma mentira, discípulo do maior profeta que houve em Israel, que teve unção dobrada que havia sobre a vida de Elias. Não era qualquer pessoa. Veja o que a cobiça faz. Ela cega a pessoa. Ele inventa uma mentira, corre atrás do homem. 23. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos.
Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e os colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas, 24. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos seus servos e os guardou na sua casa, escondeu. Sabia que ele estava errado ou não? Sabia, porque quando você age errado, você sabe. E é por isso que você esconde. É óbvio. Geazi, volta lá um pouquinho. Mandou os homens de volta e eles partiram. Ficou sozinho. 25. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. Quietinho, não falou nada. Então, Eliseu se antecipou e perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: mentiroso. Não fui a lugar nenhum. Quem mente rouba. Quem mente corrompe o caráter. Não fui a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Meus irmãos, nós temos orado, pedido a Deus, pastor Carlos Alberto e outros pastores, nós temos pedido a Deus que Deus derrame uma unção profética na comunidade da graça. Porque nós somos uma igreja muito pastoral. O que é uma igreja pastoral? É aquela que cuida. Mas está nos faltando esta veia profética. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Olha só a sensibilidade de Eliseu. Geazi, você não precisa dizer nada, porque o meu espírito foi com você. Ou seja, Deus me revelou o que você fez. Eu vi quando aquele homem desceu da carruagem para encontrar-se com você. Este não era o momento de aceitar esta prata, nem as roupas, revelou tudo. Nem de cobiçar, a palavra aí, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Consequência da cobiça e do pecado, por isso a lepra de Naamã atingirá você, os seus descendentes. Por quanto tempo? Jesus tenha misericórdia. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Foi instantâneo. A cura de Naamã foi instantânea. E a maldição sobre aquele que cobiçou o que não era devido foi instantânea. 28. Tem mais um versículo? Acabou aí. Mas tem um outro que fala que ele morreu. Enfim, morreu. Vou fazer uma pergunta lógica para você, porque o Evangelho apela para a nossa inteligência. Por que Satanás colocou a tentação da avareza do dinheiro diante de Geazi? Por quê? Vamos ver se você entendeu a mensagem. Por quê? Porque aquilo já estava dentro dele. O coração dele era avarento. O de Eliseu não era. Mas a avareza, que é uma idolatria, estava dentro do coração dele. E Satanás só pegou aquela isca e colocou diante dele.
Qual é a isca que Satanás tem colocado diante de você? Qual é a isca? O que é que você tem pesquisado? O que é que o Google está sabendo que você anda procurando? É isto que o diabo vai trazer de bandeja para você. Vamos ficar em pé.